Meu pai é policial, né? Eu lembro que na época tinha o doutor vai lembrar bem, tinha um videocassete que era padrão da Sony. A Sony tinha umas fitas Betamax, acho que era o nome. Não sei se tu sabe disso aí. Não sei. Depois procura saber. Então tinha as fitas VHS, que era o padrão normal. Era o padrão. acostumada. E tinha o Betamax, que era um padrão da Sony que não decolou. E meu pai, eu lembro que ele comprou um videocassete desse e tipo uma locadora que fechou e comprou uma porrada de filme. Mas a fita que quase acabou de tanta gente assistir era do Rambo, cara. Entendi. Eu adorava. Meu pai é policial também, né? Então ficava fissurado. Tá certo. Gostava do Charles Bronson também, né, cara? Isso aí. Tudo que era os oitão que ele andava. De guerra, bang bang. Charles Bronson tinha um bigodão que nem o teu, pô. Tinha, isso brabo mesmo. Demais. E ele tá falando aqui de chegar lá e tem um crime e que tu chega e coisa que tu nunca viu e tu não conhece as pessoas, tu tem que descobrir o que rolou ali. Essa é mais a parte dele. A tua parte é chegar quando os caras chegar no calor, vivo, muitas vezes no calor da emoção, né? Os caras tentando tu tá chegando pra tentando evitar. Mas muitas vezes já com o crime ocorrido também, né? Tentar efetuar a prisão do marginal que cometeu e se ele resistir, muitas vezes se torna mais um... Porque uma ocorrência de confronto, ela não deixa de ser um crime de homicídio, certo, doutor? Sim. Porém, ela está amparada pela legítima defesa, num excludente de ilicitude. Mas muitas vezes acaba tendo um outro desdobramento também. Então, e que a gente, algumas vezes, tivemos participação. E tu já passou aí, por posteriormente, tem o esclarecimento da Polícia Civil. Polícia Civil, juntamente com a Polícia Científica, a Polícia Civil vem, libera o local para a Polícia Científica. E aí é feita a colheita de provas para análise do delegado da área, geralmente, durante o inquérito, que vai chegar a uma solução. Entendi. E aí mas não é muito comum isso daí. Assim, um cara que invadiu a casa de alguém, por exemplo, e tu tem que entrar num lugar fechado que tá numa casa ou num prédio. Indivíduo em fuga, por exemplo, muitas vezes o cara cometeu um crime, tá com um carro roubado, ou cometeu um crime grave, um roubo a banco, enfim. Esse tipo de marginal pode acontecer muitas vezes dele ingressar em residências durante a fuga e tomar as pessoas como refém, por exemplo. Isso aí já aconteceu várias vezes no decorrer. E aí, muitas vezes, comete crime contra aquela vítima, inclusive. Diversos crimes, né? Na realidade, só o fato de entrar dentro da residência, ele já está cometendo um crime. E o policial mas ele comete é crimes autorizado violentos. a entrar na casa. O Exatamente. policial é autorizado a entrar na casa porque tem um flagrante. Sim. Em tese, o policial não pode entrar em qualquer lugar sem um mandado de busca. Mas nesse caso que o Nantes está falando, o criminoso correu, entrou numa casa, você tem que entrar para proteger aquela família. E existem situações que a lei tentando proteger atrapalha, na opinião de vocês? Na tua eu já sei, na real, mas na tua. Não. A lei ela atrapalha quando ela coloca filigranas jurídicas para o policial civil e o policial militar trabalhar. E aqui eu faço um alerta em várias leis que foram construídas em 2019, que lidaram com cadeia de custódia, que lidaram com lei de abuso de autoridade, que não existia da forma que é. Porque muita gente fala hoje assim, Igor, a justiça está muito garantista. Mas por que ela está muito garantista? Porque, na minha época, a do Sargento Nantes, a lei de abuso de autoridade era uma lei lá de trás, que não dava nada, dava alguma coisa, não dava nada. Só que se o público do Flow entrar na Lei de Abuso de Autoridade 2019 e ler a lei, amarrou o policial. Só para você ter uma noção, é um absurdo jurídico. O policial, para algemar alguém, ele tem que ter alguma motivação esclarecida no papel. Na minha época do Nantes, um suspeito, grampo nele, algema para trás, joga no camburão e acabou. Hoje, você prende uma pessoa em flagrante. Prendeu. Você tem que ter uma motivação para algemar. E o delegado é obrigado a pedir para o policial escrever um tema, por que você algemou? E se você não tiver motivo, você não tem que algemar. Por que eu, se trabalhasse na ativa hoje, não sei, o Sargento Nantes até queria saber a opinião dele, eu ia algemar todo mundo, com o risco de ser processado. Por quê? Porque não é porque é uma pessoa que está ali pacata, presa, que eu vou confiar nesse cara. Eu não confio em vagabundo, nunca confio em preso. Preso, para mim, sempre foi algemado para trás e com as mãos espalmadas para o lado. O policial que algema o cara na frente aqui... Corre isso. O cara te avança.
Tirar uma gravata com a própria... Se você algemar por trás aqui, assim. fica fácil para ele passar e te atacar. Entendi. Então, o ideal é algemar por trás, apertar e você espalmar as mãos para fora. Hoje em dia, os policiais não fazem isso com medo da lei de abuso de autoridade. Então, é uma filigrana jurídica. Ficou bom para quem? Ficou bom para os advogados. Para o advogado e para o bandido. Né? E para o bandido. Obviamente. Porque hoje... E é bem isso mesmo. Principalmente nos últimos anos que eu trabalhei na polícia, atuando nas prisões, a gente sempre procurava escrever muito bem, fundamentar muito bem no boletim de ocorrência o porquê do algemamento, pedir para que fosse inserido também no boletim de ocorrência da Polícia Civil, para que fosse inserida a fundamentação por que estava algemado preso, porque senão tínhamos problema. A chance era grande de ter problema. Eu queria lembrar de uma estratégia que a Polícia Militar usava. Isso é meio esquisito. Mas, meu irmão, se você não fizer isso, você responde um abuso fácil, você responde uma ação. E para o advogado solta o cara, reverter e conseguir inverter toda a situação, conseguir anular as provas, inclusive. Então, hoje o policial ele tem que estudar muito as leis que estão em vigor. Justamente, um jurista. Tem que ser um jurista policial, porque senão ele tem problemas jurídicos e pode até perder a carreira, inclusive. Olha, na minha época, não sei se o Nantes pegou isso, mas tinha um crime muito curioso que acabou no Código Penal, que é o crime de vadiagem. Crime de vadiagem. O crime de vadiagem é o seguinte, o crime do vadio. Quem que é o vadio? É aquele cara que fica na madrugada sem fazer porra nenhuma. E que a polícia sabe que ele está aprontando, mas não tem o que fazer com ele. O que a Polícia Militar fazia, e os delegados de plantão aceitavam, era o chamado detido para averiguação. Você lembra disso, Nantes? A viatura chegava lotada, abria o camburão, descia a 20, tudo algemado. Aí, delegado, detido para averiguação. A gente já sabia, porque isso limpava a cidade. Tirava os caras daqueles pontos e trazia. Você punha na delegacia, chamava lá o agente de telecomunicações, que puxava a capivara, que é o DVC, e a gente ficava puxando o DVC dessa turma. Sempre tinha um procurado. Sempre no pacote. Mas tudo bem. E aí, o que o delegado fazia? Tudo bem, procurado, BO, vai para cadeia. O resto tá lá. Mandava os PMs embora e a gente dava um chá de banco. Estava aguardando o retorno, né, doutor? Da pesquisa. Ficava lá 4 horas, 5 horas. 6 da manhã, pode ir embora. Não tinha mais ônibus, eles voltavam. Isso limpava as ruas. Limpava ou não limpava, né? Certeza. Limpava. Hoje, você não pode fazer... Vocês pegavam os caras de sacanagem, mas é o filho da puta ali. Eu vou pegar aquele filho da puta ali. Totalmente profissional. Por que eu tô perguntando? Porque eu preciso basear a minha opinião se eu acho legal ou se eu acho uma merda. Porque o que acontece? Não sei a idade dos caras que estão falando, não sei o que não sei nada. Mas eu fico pensando, será que eu ia rodar numa dessa? E, eu não faço merda, cara. Eu ia rodar porque mas tu fica vadiando na rua de madrugada? O que é vadiar? Aí que tá. Não fazer porra nenhuma, é ficar zoando. É igual... Imagina hoje, e você deve entender isso aí, imagina hoje os nóia que andam perambulando pela rua na madrugada, querendo só pegar um quintal de uma velhinha fácil para entrar, zoar, roubar até torneira, enfim, tumultuar. Imagina hoje é os nóias, né, que a gente conhece, é o usuário de droga que fica andando perambulando pela rua. Você pegar esses caras e tirar da rua para ele parar de dar trabalho para a sociedade, perfeito. Cara. Agora, nesse sentido. E os molequinhos que estão sentados ali na praça, ali, 4 amigos trocando ideia e fumando um baseado? Aí tá... Tá ligado? Então, aí será não, peraí, vamos lá. Entendeu? Ele não é o mesmo cara, entende? Mas naquela época não tinha os 4 moleques fumando maconha na praça. Entendi. Não tinha. Não tinha. Molecada... Outra. Nessa época, o cara que era usuário de droga, o cara que usava uma maconha, o cara subia numa laje, o cara ia pro meio do mato, o cara se escondia, o cara se tocava, o cara não fumava no meio da rua. Entende? Se tá vagabundo, tava prendendo o cara andando, exatamente. O cara estourando a bança. Exatamente. Ô Igor, você já viu o programa da Polícia Militar, que é a comunidade solidária dos bairros do WhatsApp? Acho que não, cara. A Polícia Militar tem um trabalho muito interessante que você tem em vários bairros grupos comunitários de ajuda, de alerta para a polícia. Então eu tô no meu bairro, eu tô inscrito. E lá, sabe aquelas veinhas que fica olhando e vê os malucos e tiram foto? E gente que flagra muitas vezes até crime. E elas postam ali. Esse cara não é do bairro, ele é de longe. Isso é uma parada, isso é uma iniciativa da polícia? É da Vizinhança polícia. Solidária. É Vizinhança Solidária. Claro que eu conheço. Inclusive, Vizinhança Solidária. É que eu não sabia que era... Inclusive tem uma informação importante. No final do ano passado, e foi sancionada agora no início do ano, eu propus uma lei do Vizinhança Solidária do município de São Paulo. E o prefeito Ricardo Nunes sancionou agora,